Oi, crianças. A tia vai estar passando para vocês, fazendo uma revisão com vocês sobre o conteúdo de ciências. A primeira aula, na sexta-feira, a tia conseguiu trabalhar com vocês. Na segunda, eu não consegui. Então, a tia vai estar passando para vocês todo o conteúdo de ciências da sexta-feira, tá bom? Vamos compartilhar aqui. Ok, então vamos lá. Então, nós vimos, né, que muitos materiais, nós temos muitos materiais que a gente, quer dizer, tudo que a gente tem é retirado da natureza, de uma forma ou de outra, tá? E eles são, uns são muito necessários, outros nem tanto, que dá para a gente passar, mas a gente tem que ter a consciência do consumo consciente, né? A gente não vai ficar utilizando as coisas só porque a gente tem. Então, é muito importante a gente cuidar do ambiente, cuidar desse consumo, porque aí a gente vai estar ajudando o meio ambiente, ok? Então, na página 100, pediu para a gente estar colando gravuras, né, a respeito da matéria-prima que a gente tira da natureza e o que ela se transforma através das indústrias e até artesanalmente. O vidro. Depois eu vou mandar um videozinho para vocês como que faz o vidro, ok? Então, da areia a gente consegue os vidros, da madeira, das árvores, a gente consegue madeira para fazer móveis, até casas, e também o papel, e das rochas a gente tira todos os minerais, o ouro, o cobre e a prata, tá bom? Aí aqui está falando, observe a imagem abaixo. As imagens se relacionam com qual material? Que tipo de matéria-prima é essa aqui? É a madeira, tá? Então, vocês veem que da madeira, olha aqui, fez utensílios para casa, faz móveis, faz casas, tem o próprio carvão, né, que vocês usam quando tem churrasco aí, aquele carvão é uma madeira queimada também, tá bom? Para produzir calor. E ainda temos o papel. Na página 101, vocês vão pintar o que é feito de madeira aqui, tá? Essas atividades nós já fizemos na primeira aula de sexta-feira. Então, vai pintar a estante ali, o armarinho e a cadeira. Depois, na página 102, está assim. Você já sabe que a maioria dos recursos utilizados na fabricação dos objetos vem diretamente da natureza, né? Aí é para explicar como que isso acontece. Então, todos os recursos são retirados da natureza. E a natureza é repleta desses recursos para a gente, tá? E desde, né, que as pessoas, né, começaram a existir, elas utilizam a natureza para tirar o sustento, para tirar as coisas que ela precisa da natureza. Por isso que é tão importante a gente estar preservando o ar, a água, né? A flora, a fauna, a parte mineral, tá? Bom, observe a legenda e pinte os pincéis de acordo com os materiais utilizados na confecção de cada objeto. Então, eu tenho o que papel, vai ser azul, borracha vermelho, vidro verde, metal amarelo e madeira marrom. Então, eu tenho aí, né, uma placa que a gente encontra, né, nas cidades, nas rodovias, tem o livro, tem o chinelo, o copo e alguns utensílios de madeira. E vocês estão vendo que esses pincéisinhos aqui precisam ser coloridos nas cores correspondentes. Então, eu já coloquei aí, né? Aqui é de metal, aqui é o papel, a borracha, o vidro e a madeira. Página 102. Além dos materiais citados no texto, que outros materiais são utilizados para a fabricação desses objetos? Então, nós vamos ver matéria-prima e qual produto que ele
partindo dessa matéria-prima, que produto é, né, fabricado. Então, eu tenho o algodão, nós vimos sobre o algodão. Então, do algodão, a gente tira o tecido. Do petróleo, a gente tira o combustível para carro, a gente tira plástico e outros mais. O plástico, a gente faz o pote. Da madeira, a gente tira os móveis. Da areia, a gente tira os vidros. E do metal, a gente tira pregos, facas, garfos, colheres e tantos outros mais, tá? Bom, tem o jogo lá, né? Na hora da descoberta, tem o jogo da memória, do final da apostila de ciências, tem os objetos e seus materiais. Você agora fará um jogo da memória para identificar os objetos e seus materiais. Qual que é o objetivo? Reconhecer os materiais que compõem esses objetos. Proposta: recortar as cartas disponíveis na seção Brincar e Aprender para fazer o jogo de memória. Quantos participantes podem ser? De 2 a 4 participantes. Como que é? Vocês vão recortar as cartas, virar as cartas uma a uma, de forma que o desenho fique escondido. Então, vocês vão colocar, é o jogo da memória que vocês conhecem. Tirar par ou ímpar para ver quem inicia, e o aluno deverá virar 2 cartas, com o objetivo de encontrar a imagem de um objeto e a outra carta de qual material ela é feito, formando os pares, tá? Por exemplo, eu tenho aí, deixa eu ver, só pegar minha apostila aqui, que a gente está vendo, que está mostrando para vocês. Aqui, tá? Só um pouquinho. Então, aí, eu vou retirar o objeto, uma cadeira de madeira. Do que ela é feita? De madeira. Esse joguinho vai estar lá na página começa na página 153 e vai até a página 163, tá? E lá vocês vão ter aqui, ó, o envelope que vocês vão montar, as imagens, tá? Que vocês vão recortar e depois tem qual a matéria-prima que eles são feitos, tá? Então, vocês vão recortar todas essas cartinhas e montar esse jogo da memória para vocês, tá bom? Caso não forme par, então você virou, não formou par, vocês vão virar novamente. É a mesma regra que vocês conhecem, né? E aí o próximo jogador vai fazer a tentativa. Vence o jogo aquele que fizer maior número de pares. Então, é um joguinho que vocês podem estar fazendo em casa. Vai para um sítio, vai para a casa de um primo. Leva esse joguinho, muito legal de vocês estarem, né? Enquanto vocês estão lá brincando, vocês estão utilizando, tá bom? Você sabia que os materiais passam por transformações? Bom, então vamos ver, tá? Nós vamos aprender uma coisa muito interessante nessa parte. Eu tenho milho. A pipoca, ela é feita do milho. Então, planta o milho, colhe, deixa secar na espiga, debulha o milho, aí depois ensaca o milho e leva para casa. Aí em casa a gente faz a pipoca, ou põe na pipoqueira, ou faz da maneira tradicional lá com fogo na panela e ela vai estourando, tá? Aí está explicando. Com o aumento de temperatura, o milho, que é um material natural, é retirado da natureza, passou por uma transformação, passando a ser pipoca. Vocês já pensaram nisso? Olha o caminho que a pipoca percorre até chegar a vocês. Vai no produtor, lá na fazenda, eles plantam milho, né? Tem todo aquele processo, cresce, colhe o milho, seca, espera o milho ficar, as sementinhas do milho ficar durinhas, aí vai para a indústria, elas fazem o processamento lá, ensacam, chega na casa de vocês, para vocês estarem colocando na panela e o calor, né? O calor, o fogo. Se vocês chegarem lá, não tem jeito, mas o calor faz com que o milho exploda.
e vire a pipoca. Mesma coisa é o milho, ou a pipoca de micro-ondas, ou na pipoqueira, que também é tudo, depende do calor, né? Para ele estar se transformando. Ah lá, converse com seus colegas e reflita. Há a possibilidade da pipoca pronta ser milho novamente? Será que a pipoquinha pronta, você consegue fazer o processo contrário e ela voltar a ser o milho? Não, não tem jeito de acontecer isso. Depois que ela se transformou, ela vai ser pipoca para sempre. Não tem como ela voltar a ser o milho da pipoca, tá? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre as transformações reversíveis, que é aquela que a gente consegue voltar a ser a matéria-prima original, e os irreversíveis, que depois que transforma, não tem como voltar mais. Então, lá, a resposta é não. Ao aquecer o grão de milho, este sofre uma transformação irreversível, quer dizer, ele não volta a ser um milhinho de pipoca de novo, um milho de pipoca de novo, o milho na forma original dele. Ele se transformou, né? Não tem como. Quando vocês, né? Tem como vocês voltarem a ser bebê de novo? Não tem. Então, vocês estão sofrendo uma transformação que é irreversível. Você não consegue voltar a ser um bebê, assim como o milho, tá? Pois, após esse processo, passa a ter uma nova forma, cor e textura, modificando-se completamente e sendo impossível voltar ao seu formato inicial. Nesse sentido, transformações irreversíveis são modificações que alteram a estrutura do material de maneira definitiva. Não volta mais. Então, vamos ver alguns exemplos. O ovo. Depois que você quebra o ovo, você fez um omelete, você fez um mexidinho, você fez um bolo, tem como o ovo voltar a ser ovo novamente? Não. Não. Mesmo depois que você frita, você sabe que é um ovo, mas ele não volta à forma original dele. Não tem como. A batatinha, você cascou, fritou. Tem como fazer essa batatinha voltar a ser como ela era antes? Não. Então, isso aqui são exemplos de transformações irreversíveis. Elas não voltam, tá? Agora a gente vai trabalhar com as transformações reversíveis, quer dizer, que eu modifico e depois eu consigo voltar à forma original. Já as transformações em que os materiais podem voltar a seu estado inicial são chamadas transformações reversíveis. Elas voltam à forma original, como é o caso do ouro derretido. Eu tenho a barra de ouro, eles vão lá, extraem da natureza, fazem as barras de ouro, leva para a indústria produz, né, fabrica as joias. Mas e se eu pegar essas joias e derreter? Ela volta à forma original? Volta. Ela volta à forma original, tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, se eu pegar um pedaço de pano, um papel toalha, qualquer papel, e colocar fogo, é uma transformação reversível ou irreversível? Ela é irreversível, porque depois que o fogo consumiu todo aquele papel, aquela toalha, não volta mais a ser tecido, não tem como, tá? Mesma coisa, eu venho aqui e dissolvo tinta na água. Tem como a tinta voltar a ser a água, voltar a ser água e a tinta voltar a ser tinta? Não, porque elas se misturaram, então é irreversível, tá? A laranja, eu espremi a laranja, fiz o suco gostoso. Tem como esse suco voltar a ser uma fruta de novo? Não. Então, são transformações irreversíveis, tá bom? Agora, por exemplo, se eu tenho água, eu faço um cubo de gelo. Aí eu deixo no sol, num recipiente onde ele vai derreter. Ele mudou de forma, a água mudou de forma, ela estava líquida, ela ficou sólida, né? O gelo derreteu. Eu consigo fazer gelo de novo? Consigo. Então, isso aí é uma transformação reversível. Agora, eu pego um papel, eu rasgo esse papel.
é uma transformação reversível ou irreversível? Ela é reversível. Ele não deixou de ser papel porque eu rasguei ele. Ele pode não ter a mesma forma, mas ele não deixou de ser papel. Ele continua sendo papel. Entenderam? Então, quando é irreversível, é quando transforma e não tem jeito de voltar a ser a forma original. Irreversível é que ela consegue voltar à forma original dela ou ela preserva a forma original dela, tá bom? Bom, aí tem mais alguma... Lá na página 106, nós temos algumas experiências. Objetivo é compreender que as transformações dos materiais podem ser reversíveis ou irreversíveis. Aqui, no caso, a gente iria trabalhar com argila, mas como vocês já trabalharam com argila, a tia vai só estar explicando, tá bom? Qual que é a proposta? Provocar a transformação de material e verificar se é uma transformação reversível ou irreversível. É argila ou massinha de biscuit, tá? Se depois vocês quiserem fazer essa experiência em casa, vocês podem fazer, tá bom? Água e tinta guache. Guache são os materiais. Antes de iniciar, né, a gente vai limpa, põe no lugar, forra com um pedacinho de papel para não sujar, porque a argila suja muito. E o ideal é a gente utilizar um jornal já lido, porque a gente vai estar fazendo reciclagem, né? A gente vai estar evitando o desperdício de papel para forrar a superfície. A gente vai retirar a argila. A argila a gente compra em casa que vende produtos para jardinagem, tá? E aí vocês vão ver que ela vai estar num plástico, ela vai estar úmida e de fácil modelagem, tá? Aí a gente vai molhando um pouquinho a água ali, com água, e vai modelando aquela argila, tá? Da maneira como vocês quiserem. A gente vai mexer livremente, sentir a consistência, vocês vão ver que ela é macia, parece uma massinha de modelar mesmo, às vezes um pouquinho mais dura, né? Mas bem úmida. E aí vocês vão fazer o que vocês quiserem, tá? Sempre umedecendo a mão para a argila ficar molhadinha para vocês conseguirem fazer a modelagem, tá? Isso é trabalho que, por exemplo, os índios fazem muito, porque eles fazem artefatos com a argila, tá? Após a confecção dessa argila, vocês vão deixar, do que vocês modelaram, vocês iam deixar no sol, tá? E depois de seco, ir lá com a tinta e pintar. Por exemplo, aquela nossa telha que a gente começou a fazer o trabalho lá na sala, que a gente não conseguiu concluir, ela foi argila um dia. Tem como aquela telha voltar a ser argila depois que ela secou, que ela foi pintada? O que vocês acham? Bom, aqui está falando no início como que ela era, né? Úmida, mole, de fácil modelagem. Depois que ela secou, ela ficou dura, né? Vocês lembram bem das telhas que estão lá ainda, tá lá guardadinha. Quem sabe o ano que vem a gente, né, passa para frente, pede para alguém terminar de trabalhar com vocês. Ou a tia continua, né, com a oficina de artes e vocês vão lá para terminar o trabalho que a gente não terminou. Então, aquilo lá foi uma argila. Se eu consigo, se eu molhar aquela telha lá, consigo fazer ela voltar a ser argila? Não, não consigo. Aí eu mostrei para vocês, ó, a argila, né, a transformação da argila depois de seca transforma-se em reversível ou irreversível. Bom, depois que ela seca, ela fica irreversível. Não tem como voltar essa forma original aqui. Não dá. Então, é uma experiência de uma transformação irreversível. Tia, mas eu quero fazer uma transformação reversível. Pede para a mamãe pegar alguns cubos de gelo. Não, pede para a mamãe pegar a água, colocar na bandejinha de gelo e levar no congelador. Vocês vão ver que vai ser uma transformação de líquido para sólido. Depois, vocês vão colocar esse gelo no sol. Vocês vão ver que ele vai derreter, ela vai voltar a ser líquido novamente. Então, é uma transformação reversível, tá? Bom, na página 108, hora do texto. Os objetos e suas funcionalidades. Para que os objetos servem, tá? Utilizamos diversos objetos no nosso dia a dia, desde ao acordar até na hora de dormir.
São inúmeras as vezes em que pegamos os objetos e usamos, né? Ali, número 1, ao acordar durante a higiene bucal, usamos a escova, pasta dental, abrimos a torneira, sem esquecer de passar o fio dental também, utilizamos o vaso sanitário, trocamos roupas. 2, durante o café da manhã, utilizamos mesa, cadeira, copos, talheres, tá? Vamos lá. 3, para irmos para a escola, pegamos mochilas, livros, cadernos, estojos, lápis, canetões, giz de cera, lancheira. E, né, se você vai brincar, você pega seus brinquedos. Na hora de dormir, a gente usa cama, lençol, cobertor, travesseiro. Então, o dia inteiro a gente utiliza algum tipo de objeto. Agora é com você. No espaço abaixo, represente você na sua sala de aula, utilizando diversos materiais escolares, tão úteis para o seu desempenho. No caso, nós não estamos em sala de aula. Tia, posso desenhar eu aqui na minha mesa, fazendo as minhas atividades? Pode, tá? E vocês vão desenhar o espaço seus onde vocês estão. E aí vai ser interessante, porque na sala de aula a gente usa o data show, mas vocês estão usando celular, computador, lápis, borracha, apostila, não é? Viu só quantos objetos e quantas utilidades nós utilizamos? E aí, o desenho, eu fiz o desenho, né? Vocês estudando. E uma mensagenzinha aí, né? Que era para a tia estar passando sexta-feira. Bom, esse foi o conteúdo de ciências, tá? Não esquecendo de imprimir o simulado hoje, porque hoje nós temos simulado português, história e geografia. Amanhã nós temos matemática e ciências. Ok? Beijinho e até daqui a pouco.